Então nós vamos falar hoje sobre visão e tiro, tá? Então a gente vai falar sobre as possibilidades de correção da tua visão quando você é um atirador esportivo. E aí a gente tem que dividir isso em algumas partes. Primeira delas, a gente vai dividir entre aqueles pacientes abaixo de 40 e poucos anos e acima de 40 e poucos anos. Tá? Pacientes que têm abaixo de 40 e poucos anos, a gente tem aquele paciente que não usa óculos. Esse vai precisar apenas de um óculos de boa qualidade, tá? Com proteção, a gente chama aqueles óculos EPI, né? Para proteger contra qualquer estilhaço que possa acontecer e vir de encontro ao seu rosto. O segundo paciente é aquele paciente que tem grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Esse paciente que tem grau, ele tem que ter um óculos continuando com as mesmas características daquele óculos que o paciente que não precise de refração, não precisa de correção do seu grau necessita, mas ele tem que ter um óculos que corrija o seu grau. Quando ele faz esse óculos que ele corrige o grau, existe bem no centro de cada lente a distância entre o nariz e o olho, que a gente chama de distância nasopupilar, onde é o centro óptico. É por ali que passa a visão primária do olhar desse paciente. Quando você está atirando com uma arma curta, você utiliza exatamente este centro, porque você segura a sua arma e utiliza a sua visão central, principalmente quando você atira com os dois olhos abertos. Quando você atira com a arma longa, isso muda um pouco, porque você utiliza essa visada. Então a sua visão, o seu centro óptico, ele sobe e vai para a área central no seu olho diretor, no seu olho dominante, e ele sobe e vai para a área temporal no seu olho não dominante. Então, em óculos que são mais curvos, existe uma certa distorção nessa periferia, o que pode causar uma distorção no alvo. Então, é muito importante que atiradores de arma longa usem lentes mais retas, e que esses atiradores de arma longa, além de usarem lentes mais retas, vão ao seu médico oftalmologista com a armação que vai querer ser utilizada para o treinamento ou os campeonatos de tiro, e isso faça no oftalmologista a marcação deste novo centro óptico, que é superior e nasal no olho dominante e superior e temporal no olho não dominante. Agora vamos para a segunda etapa. A gente vai falar agora dos pacientes acima de 40 e tantos anos, onde além de ter ou não ter grau para longe, como a gente explicou na primeira parte agora, a gente tem a parte de perto, onde começa a causar problema. Para atiradores mais altos, isso vai demorar um pouco mais. Para atiradores que têm uma estatura mais baixa, isso vai demorar menos para acontecer. Então, geralmente, ali a partir dos 44, 45 anos de idade, a visão de perto começa a deteriorar. Alguns pacientes com 40, outros pacientes com 50, mas essa visão ela vem deteriorando. Então, o óculos que a gente utiliza normalmente para corrigir tanto a visão de longe quanto a visão de perto desses pacientes é um óculos multifocal. Só que o grande problema do óculos multifocal é que o óculos multifocal tem a parte de perto na parte inferior da lente. A parte intermediária vai aqui até a parte média, e da parte média à parte superior a gente tem a visão de longe. Então, quando um atirador vai fazer o tiro, ele tem que fazer este movimento na cabeça para poder o olho dominante chegar na visão da mira, na visada da mira. E o olho fica olhando para longe, ele perde a visão, porque quando você faz esse movimento, os dois olhos caem na visão de perto. Então o óculos multifocal causa certo transtorno para os pacientes para fazer o uso do tiro em stand ou em ambiente externo principalmente. O que a gente tem de opções para esses casos? Então, a primeira opção seria você fazer uma monovisão. Você colocar o olho dominante para perto na lente do óculos e o olho não dominante para longe. Então você tem a mira, a visão da mira da arma no olho de perto e a visão do alvo na mira de longe. Não é muito fácil, existe uma aprendizagem para ser feita com isso, e existem cérebros de pacientes que conseguem fazer isso, existem cérebros que não conseguem. Isso no óculos pode ser feito,
isso também pode ser feito com lente de contato. Vantagem da lente de contato nesses casos, para aqueles pacientes que têm a indicação da lente e conseguem se adaptar, é que na lente de contato você não tem a distorção periférica quando você movimenta o olho, principalmente, como a gente falou aqui, em armas longas. Quais seriam as outras opções? Existe hoje um colírio que ele causa um fechamento, ele causa uma estenose da tua pupila. Se a gente pensar numa máquina fotográfica, a máquina fotográfica, quanto mais fechado está o diafragma, maior a amplitude de visão. Quanto maior está o diafragma, mais nítida, porque mais luz entra o foco que você está vendo, mais menor a amplitude da tua visão, o teu foco fica menos estendido. Então existe um colírio que chama pilocarpina, que claro, ele tem que ser prescrito por médico, ele tem que ser avaliado cada caso se esse paciente pode usar ou não, mas que se pingado no olho dominante do paciente, vai causar uma estenose dessa pupila e vai aumentar a profundidade de foco do paciente. Outras opções seriam fazer uma certa miopização, ou seja, trazer dos dois olhos o foco para perto, não tão para perto quanto a leitura que o paciente tem, mas trazer para perto onde ele consegue ver a mira e mesmo que um pouco borrado o alvo, porque é muito mais importante você ter a visada da mira e a direção do alvo do que você ter o alvo nítido e a mira não. Então você pode trazer o óculos causando uma miopia intermediária para esse paciente, onde você vai fazer com que ele enxergue bem nesse perto intermediário e até o alvo, claro que dependendo da distância. A gente está falando aqui numa visão de stand, não numa visão em ambiente externo. Às vezes um ambiente externo onde você quer fazer uma visão muito mais aprofundada, isso talvez não seja o ideal. Outras opções, a gente tem um óculos multifocal, onde você pode, na verdade nesse caso bifocal, onde você pode inverter o grau de perto que fica na parte de baixo para a parte de cima. Isso faz com que na hora que você vai fazer a tua mira, você utilize no olho dominante a parte de perto, que está na parte de cima, sem ter que fazer aquele movimento de cabeça para trás. A gente tem uma outra opção. Como eu falei que a pupila fechadinha com o colírio, ela aumenta a profundidade de foco, existem adesivos que você pode colar na superfície da lente do teu óculos e que vai fazer esse buraco estenopeico, ou em inglês pinhole, que você vai enxergar através desse buraco e você vai ter um aumento da profundidade de foco. O que eu mais conheço hoje é o EyePal, EYEPAL, EyePal. Então ele acho que dá para ser encontrado no eBay, no mercado americano e europeu. Aqui no Brasil eu não encontrei esse EyePal ainda para vender, mas você consegue achar ele na internet. O que a gente tem que saber para poder conversar com o nosso oftalmologista, para ele achar exatamente essa distância do teu olho até a tua empunhadura e a mira da tua arma? É importante você fazer a medição disso, porque quando o oftalmologista faz o seu exame de grau para perto, ele vai te dar uma visão ali de 30 a 40 centímetros para a tua leitura de perto, mais ou menos um ângulo de 90 graus do teu braço, onde você consegue enxergar o seu celular ou um livro, a tua leitura básica. Quando você faz a sua empunhadura, por exemplo, a minha ela dá exatamente numa arma curta 75 centímetros. Então eu sei que na minha visão de uma arma curta, eu atiro com 9 milímetros, você tem uma empunhadura de 75 centímetros entre a minha mira e os meus olhos. Na arma longa, isso vai mudar um pouco, dependendo da arma longa que você está usando. Se você tem uma 12, você vai ter uma distância. Se você tem aí qualquer outra arma, você vai ter distâncias diferentes. Então é importante na arma que você está habituado, que você usa, você medir essas distâncias para quando for ao oftalmologista ele poder prescrever o óculos na distância correta. Em relação ao óculos, como eu falei que a visão ela sobe
tanto no olho dominante quanto no olho não dominante, deslocando lateralmente ou medialmente, dependendo do olho, tá? É importante que o óculos não seja aquele óculos convencional, que a parte superior venha aqui na região dos olhos. Que você tenha um óculos que ele aumente um pouco mais, que ele seja mais próximo do nariz a lente, então que a lente comece mais próxima nasalmente e comece mais na parte superior. Tá? Então ficam aqui algumas dicas que a gente passa para os nossos colegas atiradores esportivos, caçadores, que podem ajudar no auxílio, principalmente nessa fase da presbiopia. Uma última dica é sempre ter o seu olho muito bem lubrificado. A lubrificação do olho ajuda e muito na qualidade de visão. Então, uma boa dieta, uma boa alimentação, estar sempre hidratado, uma higiene da região dos olhos, isso faz com que você tenha uma melhor lubrificação dos teus olhos e uma melhor qualidade para a sua prática esportiva. Grande abraço a todos!